Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar do Teorema de Pitágoras. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que o Teorema de Pitágoras afirma que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, observe que aqui temos esse triângulo retângulo aqui, que é um triângulo aqui, ABC, e observe que nele foram destacadas as medidas aqui, dos seus lados. Então, esse lado aqui mede A, esse lado aqui, mede C, e esse lado aqui, mede B. Então, observe que a hipotenusa vai ser o lado maior. Então, aqui, o A, aqui vai ser a hipotenusa, ou seja, o lado maior. E os outros dois lados aqui que temos, que são os lados aqui de medidas B e C, são as medidas dos catetos. Então, o Teorema de Pitágoras afirma que o quadrado da medida da hipotenusa, observe que nesse triângulo aqui, retângulo da gente, a hipotenusa tem medida A. Então, vai ficar com A ao quadrado, ou seja, o quadrado da medida da hipotenusa. Igual, ou seja, vai ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quem são os catetos aqui? São B e C. Então, ficamos com essa relação aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Observe que no triângulo retângulo aqui da gente, a hipotenusa mede A e os catetos medem B e C. Então, prosseguindo, vamos pensar agora no seguinte. A recíproca desse teorema, ou seja, a recíproca do Teorema de Pitágoras, também é verdadeira. Pois, se em um triângulo o quadrado da medida do lado maior é igual à soma dos quadrados das medidas dos lados menores, então esse triângulo ele vai ser retângulo. Então, a recíproca do Teorema de Pitágoras também é verdadeira. Então, prosseguindo, vamos agora fazer exemplos. Nessa aula de hoje, vamos fazer 3 exemplos aqui, aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, vamos ao primeiro exemplo que temos. Qual é o valor da medida A no triângulo retângulo da figura abaixo? Então, vamos observar. Temos aqui um triângulo retângulo, onde foram destacadas aqui as medidas dos seus lados. Observe que aqui o lado maior mede A, que é o valor que queremos descobrir, e os outros dois lados medem aqui raiz de 3 centímetros e 5 centímetros. Observe o seguinte, que como o triângulo é retângulo, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar o valor da medida A, ou seja, a medida aqui desse lado aqui, que mede A. Vamos descobrir através do Teorema de Pitágoras. Observe que o triângulo é retângulo, então vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quem é a hipotenusa nesse triângulo aqui da gente? É A. Quem são os catetos? É raiz de 3 centímetros e 5 centímetros. Então, observe que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Observe que temos aqui a nossa relação. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Observe que aqui, A ao quadrado. Então, observe que a hipotenusa, quem é a hipotenusa? É A. Então, vamos ficar com A ao quadrado. Igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quem são os catetos aqui? É 5 centímetros e raiz de 3 centímetros. Então, observe o seguinte, que aqui vamos colocar, no lugar aqui de B, aqui, vai ficar 5 ao quadrado, ou seja, o lado aqui, 5 é elevado ao quadrado, mais aqui, raiz de 3 é elevado ao quadrado. Agora, observe o seguinte, que ficamos com A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então, observe que A ao quadrado, repetimos, igual 5 elevado ao quadrado é exatamente igual a 5 vezes 5. E 5 vezes 5 dá exatamente 25. Então, vai ficar aqui, 25. Mais
Raiz de 3 elevado ao quadrado é exatamente igual a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá exatamente raiz de 9. E raiz de 9 tem, que raiz de 9 é exatamente 3. Então vai ficar aqui, ó, mais 3. Então observe que ficamos com a ao quadrado igual a 25 mais 3. Agora observe o seguinte, ó, que 25 mais 3 dá igual a 28. Então ficamos agora com a elevado ao quadrado igual a 28. Agora observe o seguinte, ó, vamos isolar a no primeiro membro. Então ficaremos com a igual a raiz de 28. Professor, mas por que não está considerando que os dois casos aqui, o positivo e o negativo, que ficaria a igual a mais ou menos a raiz de 28? Observe que essa medida A aqui, ó, ele é maior que zero. Então aqui, ó, já vamos considerar só o positivo. Então ficamos com a igual a raiz de 28. Agora observe o seguinte, que raiz de 28 aqui, ó, não é exata a raiz de 28. Mas observe que 28 aqui podemos escrever ele como uma multiplicação onde pelo menos um dos números tem raiz. Observe que 4 vezes 7 dá exatamente igual a 28. Agora observe que ficamos com a igual a raiz de 4 vezes 7. Observe que aqui, ó, vamos agora separar em duas raízes. Então, a vai ser igual a raiz de 4 vezes a raiz de 7. Então, observe que ficamos com a igual a raiz de 4 vezes a raiz de 7. Observe que raiz de 4 tem, que é exatamente 2. Então, ficamos com a igual a 2 raiz de 7, porque raiz de 7 não tem, então repetimos. Então, ficamos com a igual a 2 raiz de 7 centímetros. Logo, essa medida aqui, ó, vale 2 raiz de 7 centímetros. Logo, a mede 2 raiz de 7 centímetros. Então, prosseguindo, temos o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. Em um triângulo retângulo ABC, a medida da hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 12 centímetros. Aí pergunta-se, quanto mede o outro cateto? Então, observe o seguinte, que aqui, ó, o triângulo ele é retângulo. Então, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, observe o seguinte, que de acordo com o teorema de Pitágoras, temos que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, observe que na questão é dado que a hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 12 centímetros. Então, observe que, como são dadas as medidas da hipotenusa e de um cateto, podemos escrever a seguinte relação, ó, de acordo aqui, ó, com o teorema de Pitágoras. A hipotenusa aqui é 13 aqui, centímetros. Então, no lugar do A aqui, vamos colocar 13. Então, vai ficar 13 elevado ao quadrado. Igual, um dos catetos mede 12 centímetros. Então, esse cateto aqui pode ser o B ou pode ser o C. Vamos colocar aqui que ele é o B. Então, vai ficar com B ao quadrado aqui. Vamos ficar, ó, B elevado ao quadrado, mais C ao quadrado. Professor, eu quero colocar que esse cateto é o C e eu vou encontrar o B. Posso? Pode. Por quê? Aqui, ó, a gente está falando de um dos catetos, certo? Então, aqui, ó, escolhemos aqui colocar aqui como sendo o B aqui. Poderia também ser o C. Se fosse o C aqui, você iria encontrar o cateto B. Como aqui deixamos como C, esse cateto que vamos encontrar, então vamos encontrar o C. Então, observe o seguinte, que B ao quadrado aqui vai ficar exatamente 12 elevado ao quadrado. Mais C elevado ao quadrado. Então, agora vamos fazer continha, ó. 13 ao quadrado é exatamente 13 vezes 13, que dá exatamente 169. Então, vai ficar aqui 169. Igual, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá exatamente 144. Mais C ao quadrado. Então, observe o seguinte, que ficamos com 169 igual a 144 mais C ao quadrado. Então, observe o seguinte, esse 144 aqui, ele está positivo aqui, nesse lado aqui, está positivo. Vamos colocar ele aqui do lado do 169. Então, observe o seguinte, se ele está aqui positivo, eu vou mudar ele de lado. Então, ele vai para o outro lado negativo. Então, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com C ao quadrado igual a 169 menos 144.
Agora observe que c ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a 169 menos 144. 169 menos 144 dá exatamente 25. Logo, c ao quadrado é igual a 25. Então agora vamos extrair a raiz aqui. Ó. C vai ser igual a raiz de 25. Professor, por que não está considerando os dois casos aqui, o mais ou menos? O C é igual a mais ou menos a raiz de 25. Porque aqui, ó, estamos tratando que esse cateto aqui, ele é uma medida, ele é positivo. Então, aqui já estamos considerando só o positivo aqui, ok? Então, esse C ele é maior que zero. Por isso que estamos considerando aqui só o positivo. Então, C vai ser igual a raiz de 25. Quem é a raiz de 25? A raiz de 25 é exatamente 5. Logo, concluímos que esse outro cateto mede exatamente 5 centímetros. Por fim, concluímos que, então, o outro cateto mede exatamente 5 centímetros. Então, prosseguindo, temos aqui o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte: os lados de um triângulo medem 16 centímetros, 30 centímetros e 34 centímetros. Verifique se esse triângulo é retângulo. Então, observe o seguinte, que no exemplo aqui é dado as medidas aqui, ó, dos três lados do triângulo. E pede para verificar se ele é retângulo. Então, observe o seguinte, que para verificar se esse triângulo é retângulo ou não, aplicamos a recíproca do teorema de Pitágoras. O que diz a recíproca do teorema de Pitágoras? Diz que se o quadrado da medida do lado maior for igual à soma dos quadrados das medidas dos lados menores, então esse triângulo vai ser retângulo. Então observe o seguinte, que como aqui, ó, vamos pensar o seguinte, ó, os lados, ó, medem 16, 30 e 34. Então vamos supor o seguinte, vamos chamar de A aqui o lado maior, que é exatamente o lado que mede 34 centímetros, de B o lado que mede 30 centímetros e de C o lado que mede 16 centímetros. Então vamos fazer agora o seguinte, ó, vamos fazer o quadrado das medidas desses lados. Então observe o seguinte, que o lado maior aqui é A, então vamos fazer aqui A elevado ao quadrado. Então observe que A elevado ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a 34, que é o valor aqui de A, elevado ao quadrado. 34 ao quadrado é exatamente 34 vezes 34. 34 vezes 34 dá exatamente 1156. Agora observe que esse B aqui, ó, que é o lado aqui que mede 30 centímetros, vamos elevar também ao quadrado. Então, 30 elevado ao quadrado é exatamente 30 vezes 30, que dá 900. E observe que esse terceiro lado aqui, que é o lado C, que mede 16 centímetros, vamos fazer ele também ao quadrado. Ó. 16 ao quadrado é exatamente 16 vezes 16. 16 vezes 16 dá exatamente 256. Então, observe que, como aqui eu tenho que o quadrado da medida aqui do lado maior, que é 1156, é igual à soma dos quadrados aqui das medidas dos lados menores. Os lados menores aqui, ó, são 30 e 16. O quadrado de 30 é 900 e o quadrado de 16 é 256. Então, observe que essa soma aqui, ó, 900 mais 256, vai dar igual a 1156. Então, o que concluímos? Que o quadrado da medida do lado maior foi igual à soma dos quadrados das medidas dos lados menores. Então, concluímos que aqui, ó, A elevado ao quadrado, que é o maior lado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados aqui, ó, das medidas dos lados menores. Então, o que concluímos? Que, como as medidas dos lados satisfazem o teorema de Pitágoras, então podemos dizer que esse triângulo aqui, que possui lados de medidas, ó, 16 centímetros, 30 centímetros e 34 centímetros aqui, ele é retângulo. E assim finalizamos nossa aula.